uma palavra de Deus sobre a sua vida, uma palavra de Deus assim: você será isso, eu tenho para você isso. Quem aqui tem uma palavra de Deus? Fala, eu tenho. Graças a Deus. Só que o grande problema é que no deserto das provações, nós acabamos nos esquecendo da palavra de Deus para nós. Isso não pode acontecer. Jesus não deixou isso acontecer. Olha, veja comigo o que diz o texto no versículo 3 do nosso texto dessa noite. Versículo 3 diz: o tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, olha a resposta de Jesus: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Porque se você tem uma palavra que Deus liberou sobre a sua vida, uma profecia que Deus liberou sobre você, se você carrega ela dentro de você, se você faz como o salmista diz no Salmo 119, presta atenção, Salmo 119, no verso 11, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escrito, veja que ele gravou a palavra escrita, mas ele também gravou a palavra dita pela boca de Deus. E quando foi que essa palavra foi dita? Nós vimos no capítulo 3, no verso 13 em diante, quando o próprio Deus, no final do capítulo, ele diz assim: este é o meu filho amado, melhor, tu és meu filho amado, em quem me comprazo. E logo depois, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. E aí o inimigo vem tentando fazer o quê? Confundir Jesus. Você tem uma palavra da parte de Deus, amém ou não amém? Amém. Onde estão aqueles que têm uma palavra da parte de Deus? Amém. Se você tem uma palavra da parte de Deus, o inimigo tenta confundir você. Ele tenta tirar a sua visão da palavra de Deus. Ele tenta tirar a sua visão daquilo que Deus profetizou sobre a sua vida. Deus falou que vai fazer, não permita que nada nem ninguém te confunda. Deus vai fazer. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus disse que você será, não permita que nada nem ninguém te confunda. Se Deus falou, Ele vai cumprir. O inimigo tentou confundir Jesus. Ele vira para Jesus e fala: se tu és o Filho de Deus. Repara que ele não começa usando a Bíblia, né? Ele começa tentando trazer uma confusão, mas ele vem de uma forma mais superficial. Se tu és o Filho de Deus. Agora é interessante notar aqui o seguinte: já viu nos filmes? Nos filmes aparece um homem de roupa preta, o demônio aparece para Jesus no deserto, um capuz, um gorro preto, uma coisa mais ou menos assim, aquele bicho feio. E Jesus, nos filmes também, o diabo aparece: Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas está escrito, Satanás. Bota um Jesus fraco, mole, e um demônio todo poderosão. Quando eu era criança, eu via as peças de teatro da igreja. Meu sonho era ser diabo quando crescesse, porque o diabo era tão poderoso. Ele chegava diante de Jesus e falava: Jesus! E Jesus, Satanás. Quando eu era criança, eu não tinha entendimento. Eu falava: quando eu crescer eu quero ser um diabo, porque o diabo é forte, é poderoso, Jesus é muito fraquinho. É essa imagem que o mundo passa sobre Jesus. Mas olha aqui para mim, em nome de Jesus Cristo. Jesus é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor dos Senhores. Satanás aparece para Jesus. Como Jesus não era de bater papo, e como Jesus não ficava viajando com capeta para lá e para cá, porque não há comunhão entre luz e trevas, e como o inimigo veio naquele momento para tentar confundir Jesus, imagina um anjo de luz aparecendo, bonitão, cabelão todo chique, cheiroso, que eu imagino que naquele momento até odores ele deve ter exalado só para poder. Jesus fedendo, Jesus suado, Jesus pálido, ele aparece todo bonitão, coradinho. Eu imagino o diabo aparecendo até com aquela pele de quem tomou bronzeado em Fernando de Noronha. Aí ele chega para Jesus, bonito, e a Bíblia fala que ele pode se disfarçar de anjo de luz. Aí ele chega para Jesus, bonito,
garboso, como diriam os mais antigos: Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma, essas pedras edras em pães. E se você parar para poder ler os outros evangelhos sinóticos, os outros dois que se referem sobre essa história também, ou que relatam essa história, você vai ver no evangelho de Marcos que Jesus não jejuou só 40 dias e 40 noites e depois teve fome. Você vai ver que Jesus não só foi tentado no final, porque no evangelho de Mateus, a impressão, a sensação que nós temos é que o diabo apareceu no final, e naquele finalzinho ali, o diabo tentou Jesus. Não foi. No evangelho de Marcos diz que ele foi tentado os 40 dias e 40 noites. Mas no evangelho de Marcos também diz, e no evangelho de Lucas, que os anjos do Senhor iam lá todos os dias servir ele. E sabe o que isso nos mostra também? Jesus estava, imagina a escada lá de Betel, lá de Jacó, onde anjos subiam e desciam. Jesus lá no deserto, e os anjos vindo, passando, servindo ele, porque o texto de Marcos diz que os anjos serviam Jesus. E aí você imagina, de repente aparece um anjo, bonitão, grandão: se tu és o Filho de Deus, olha, eu imagino ele vindo assim: eu vim aqui, Jesus, com uma missão de Deus. Diga. E Jesus pensando: será que isso é um anjo que o Pai enviou para me provar? Jesus, eu vim, mas eu sou apenas um anjo. E você sabe, você que é o Filho de Deus, você que, se você é Deus, você sabe que eu tenho as minhas limitações, Jesus. Então, deixa eu te fazer um pedido. Para que você me prove que você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. A resposta de Jesus foi clara, simples. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, aí nós vemos o texto. Diz assim, então, verso 5: então o diabo levou a cidade santa e o colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, olha só, tentando criar confusão de novo, tentando confundir a mente de Jesus. Se você é filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito. Olha, presta atenção, no primeiro embate, quando ele veio: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que Jesus fez? Jesus sacou da espada que é a Bíblia. Meu irmão, crente que é crente, saca da espada. Na época das eleições aí, o que teve de gente falando: você é um pastor que usa a Bíblia para poder ficar pregando política. Eu falei: não, mas tudo que eu falo tem a ver com a palavra de Deus. Se aquilo que eu falo não tiver a ver com as Escrituras, aí é que tem um problema. Jesus sacou da palavra e falou: mas está escrito. Aí o diabo, como não é bobo, na segunda vez, ele vem e fala: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito. Aí ele usou a Bíblia. E aí ele usa o Salmo 91, que é aquele salmo que muito crente gosta de botar abertinho dentro de casa, né? Católico bota, tem crente meio católico também que bota a Biblinha aberta lá no Salmo 91 para proteger minha casa. Como se a Bíblia aberta pudesse fazer alguma diferença. A Bíblia aberta só faz a diferença quando os olhos estão abertos nela. A Bíblia abertinha lá, Salmo 91. O diabo também usou a Bíblia, que nós vemos por aí, de falsos profetas, de falsos mestres, ensinando segundo as suas próprias cobiças, falando aquilo que eles querem para agradar o público, a plateia, para ganhar, para arrecadar. Tudo culmina em dinheiro, tudo culmina em oferta. Eles conseguem pregar João 3,16 e dizer: se Deus deu o melhor, você tem que dar o melhor. Ladrões, cães, sabe, lobos vestidos em pele de ovelhas, se disfarçam como o inimigo se disfarçou. Usam a Bíblia, mas falam meia verdade. Presta atenção, porque o diabo falou assim, presta atenção: pois está escrito: ele dará ordem aos teus anjos a seu respeito, e com as mãos
eles o segurarão para que você não tropeces em alguma pedra. E agora olha o Salmo 91 verso 11, porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Coloca o verso 12 para a gente, por favor, Michele. Verso 12: eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Verso 13: pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés ao filho do leão e à serpente. Verso 14: pois que tanto me amou, pois o quê? Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conheceu o meu. O diabo falou isso? O diabo citou o verso 14. Então o diabo falou meia verdade. Ele veio e falou só a parte que a alguns interessa mais, porque amor a Deus significa intimidade, busca, comunhão com Deus. E o diabo não quer que os filhos de Deus tenham isso, unidade com o Espírito Santo, comunhão com Deus. Meu irmão, repara uma coisa, o que nós vemos por aí, presta atenção, o que nós vemos por aí, a sombra da cruz, cruz, vai curar os enfermos, ermos, venha na reunião dos 379 mil, sei lá. Água, pegue a água e coloque a água sobre o seu televisor. Agora, se você tiver um televisor fino, não precisa colocar sobre. E se tiver cachaça e não tiver água, pode pôr a cachaça mesmo, não tem problema, coloque. Você já viu falando isso? Só você colocar no YouTube você vai ver. Se não tiver água, tiver cachaça, bota a cachaça, você vai parar de beber. Jejue, ore, leia a Bíblia, deixe de lado os adereços, os apetrechos, deixe de lado o misticismo religioso e se apegue na pessoa maravilhosa de Jesus. Leia a palavra, estude a palavra, medite na palavra, pelo menos 3 vezes por dia, ore pelo menos 3 vezes por dia, jejue, se consagre. Nós não vemos isso nos falsos profetas, porque eles ensinam meia verdade. Jesus pode curar, isso é verdade. Jesus quer te salvar, e isso é verdade. Mas onde está o arrependimento? Onde está a santificação? Jesus te ama, isso é verdade, mas onde está? Demonstre o seu amor por Ele, e não é com dinheiro, com a sua vida, e não é sendo membro dessa igreja somente, é vivendo para Cristo, é tendo uma vida, porque tem um monte de crente dentro da igreja, meu irmão, em todos os lugares do mundo, crentes dentro da igreja que não tem comunhão com Deus, que não oram, que não leem a Bíblia, que não se consagram, que não jejuam, que não querem nada com o Espírito Santo, que não se dispõem de nem 5 minutos do dia para orar. Quando ora, quando vem à igreja, quando lê a Bíblia, quando vem à igreja, isso quando lembra de trazer a Bíblia. Ah não, mas hoje em dia tem Bíblia no celular, Bíblia nisso, Bíblia naquilo. Já leu a Bíblia de papel? Você já leu? Quantas vezes? Pega a Bíblia da pessoa que está do seu lado e abra aí para mim. É capaz de se eu virar aqui e falar, pega a sua Bíblia aí e abra no livro de Baruque, capítulo 5, verso 6, vai ter crente procurando, meu irmão. E outros, não obstante disso, você vira e fala, abra sua Bíblia aí no livro do profeta Ageu e leia junto comigo a passagem das Sagradas Escrituras. Na minha não tem Ageu não. Não há um pingo de intimidade com a Bíblia. Não há um pingo de intimidade com Deus. Satanás aparece para Jesus e diz, pois está escrito. Ele não é bobo, ele vem com a palavra, mas ele vem com meia verdade. Ele tenta ludibriar, ele tenta enganar, ele tenta confundir você, até com a verdade às vezes, mas não é com a verdade plena, não é com a verdade inteira, não é com a verdade absoluta, é com meia verdade. Dê o seu dinheiro, tudo que você tem, pega o seu aluguel aí e dá. Cara,
o aluguel é seu. Como que você vai dar o que não é seu? Dê-se tudo que você tem. Pega tudo que você tem, até o dinheiro do seu remédio. Dá o dinheiro do seu remédio, acabou. A pessoa vai lá dar o dinheiro do remédio, entra em crise, em surto. Mas eu confiei, eu acreditei. Meu irmão, faça apenas o que a palavra de Deus te orienta. Sobre dinheiro, já que nós estamos nesse ponto, a Bíblia diz: dê do que tem e não do que não tem, porque Deus ama quem dá com alegria, não por obrigação, nem por imposição, nem por constrangimento. Deus ama aquele que dá com alegria. E aí? Quantas meias verdades você ouviu até hoje? Sabe, eu ouvi tantas, meu Deus do céu. Sabe aquelas pregações? José, presta atenção, José era menino pobre, era menino sofrido, e José foi lançado no poço, levado para o cativeiro, levado preso. José lá foi fiel, ele foi fiel. Aí você, oh glória! Deixa eu falar uma coisa para você. Deus quer fazer de você cabeça e não cauda. Deus quer levar você para poder ser governante nessa cidade. Aí você, Mas a verdade plena do texto não é ensinada. Ei, José, não basta apenas passar pela frase, ele foi fiel. Esse foi o ponto principal. Você pode estar dentro do poço, permanece fiel. Você pode ser levado para dentro da prisão, permaneça fiel. Não se volte contra Deus, não murmure, não questione, continue cumprindo a vontade de Deus, continue entendendo que o deserto foi colocado por Deus, que a provação foi colocada por Deus, que a cova foi colocada por Deus, que a fornalha foi colocada por Deus. Ei, José, não recue, continue caminhando na direção da vontade e do propósito de Deus. Ei, José, entenda uma coisa: Deus quer fazer de você um instrumento para abençoar vidas, para transformar vidas. Ei, José, Deus fará de você, se você tomar a decisão de obedecê-lo, Ele fará de você uma bênção para as nações. Aí você diz, glória a Deus, aleluia, e a pregação termina aqui? Não, não pode. Agora deixa eu concluir essa mensagem dizendo para você, José era a sombra de Jesus, era uma representação do Cristo. Jesus foi humilhado, foi traído pelos irmãos, foi abandonado pelos seus entes queridos, mas ele permaneceu fiel a Deus. Foi preso e permaneceu fiel. Foi torturado e permaneceu fiel. E ele não subiu e se sentou apenas num trono aqui na terra. Ele foi pendurado na cruz do Calvário, no madeiro, aqui no meu e no seu lugar. Mas ele ressuscitou no terceiro dia e está sentado no trono de glória à direita de Deus o Pai. José era apenas uma sombra. Ei, você precisa entender, o alvo principal é Cristo. O centro da igreja é Cristo. O centro do culto é Cristo. O centro do louvor é Cristo. O centro da tua vida tem de ser Cristo.